Os spoilers do capítulo 97 de Shumatsu no Valkyrie finalmente saíram e eles estão simplesmente sensacionais. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, eu vou trazer pra vocês todos os spoilers que foram vazados do mais novo capítulo de Shumatsu, o capítulo 97, que tá muito recheado de conteúdo. Sério, de verdade. Esses spoilers estão trazendo diversas coisas, como a origem do universo de Shumatsu e deuses primordiais, origem de Odin e mais um monte de coisa do início dos tempos. Também explicou diversas coisas misteriosas que estão acontecendo atualmente na obra e também possivelmente revelou os lutadores da próxima rodada do Ragnarok, a 11ª rodada. Exatamente, eu não tô mentindo em nada disso, eu tô falando sério. Esse capítulo tá extremamente interessante só nesses pequenos spoilers que tivemos. Pequenos não, porque saiu bastante coisa. Esse capítulo a princípio vai ser generoso em tamanho, com provavelmente tendo umas 40 páginas de puro conteúdo de lore, e eu acho que é a primeira vez que tivemos algo assim em Shumatsu, pelo menos com esse tanto de conteúdo. Já tivemos outros capítulos focados em lore em Shumatsu, mas sempre com conteúdo bem pouco e já focando na luta. Esse não, esse capítulo foi só conteúdo de lore e é isso. Mas claro, pra saber de tudo que foi vazado, fica até o final do vídeo. Já aproveita também, curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. E claro, se possível, também compartilha esse vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas. Outra coisa rapidinho que eu queria lembrar vocês é que eu tenho um canal de gameplay, um segundo canal, chamado Tsuki 2. E se ele te interessar de alguma forma, dá uma olhada lá. Vai que tu gosta de eu passando medo em jogos de terror. O link é o primeiro link da descrição desse vídeo e também no comentário fixado se eu lembrar de botar. E como eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. Eu vou dividir os spoilers em algumas partes porque elas têm bastante informação. E pra eu me enrolar vai ser muito fácil. Então eu vou separar em tipos de conteúdo pro entendimento ficar melhor das coisas que estão acontecendo. E essa primeira parte é diretamente uma continuação do capítulo passado, onde Nostradamus levou a Go até a cela do Siegfried. Onde na sinopse do capítulo foi falado que ele revelaria alguma coisa pra Go. Alguma coisa envolvendo Odin e os deuses primordiais. A primeira coisa que acontece é que a Go se impressiona referente ao lugar em que eles estão, porque afinal eles estão no Helheim, o reino do submundo onde ela nunca tinha ido antes. É revelado que esse lugar é conhecido também como a prisão dos deuses, e também conhecido como o abismo. Go entra em choque e fica com medo dela ter sido trazida aqui pra ver a comida de monstro ou alguma coisa desse tipo, mas Nostradamus diz pra ela se acalmar e oferece um pirulito pra ela, e realmente funciona. A Go pergunta por que Siegfried estaria no abismo e também pergunta por que Nostra conseguiu entrar na prisão dele, sem aparentemente muitos problemas. O Nostra responde que foi o Odin que prendeu ele nessa prisão e diz também que ele é disfarçado médico de Siegfried e conseguiu meio que um passe livre de Odin pra ir e vir dessa prisão. A Go fica surpresa sobre essa história de um lutador humano ter feito um pedido a um deus e ter recebido esse passe livre. E nesse mesmo momento ela vira pro Nostradamus e acusa ele de ser um traidor. De início, Nostra faz uma cara bem séria e medonha, mas logo em seguida volta ao seu estado brincalhão dizendo algumas coisas. E junto disso, Siegfried afirma que Nostra é uma pessoa do bem e que a Go pode sim confiar nele. Inclusive, Nostra também fala que é um amigo de longa data do Siegfried, apesar de a gente não saber o quanto tempo exatamente que eles se conhecem. Uma coisa interessante é que todo mundo tava teorizando que o Nostradamus seria um traidor e tudo mais. Parece que o Memura viu essas teorias malucas dele ser um traidor e botou isso só de sacanagem, tá ligado? Pra confirmar que não, Nostradamus não é um traidor e essa teoria é uma maluquice. O Siegfried fala que Odin quer que ele seja morto e que existe uma razão pra ele ter pedido pro Nostradamus trazer a Go pra sua cela. Ele fala que vai contar esse motivo, mas também fala que precisa que a Go empreste seu poder pra ele, mas também pede desculpas por ser um pedido tão repentino como esse. Siegfried diz que ele precisa do poder da Go emprestado pra poder parar a ressurreição do deus primordial. A Go não entende muito bem o que isso significa e ele fala que pra ela entender tudo isso, eles precisam contar a história de todo esse evento pra ela desde o início. Agora começa a parte onde Siegfried começa a contar toda a história do início das coisas, o início de tudo, a criação do céu e da terra e também os primeiros seres do universo. Ele começa a dizer que há muito e muito tempo atrás existiam 88 deuses primordiais que criaram este mundo. Criaram o mundo do céu e também criaram o mundo da terra. Eventualmente, muitos deuses começaram a nascer posterior a isso. Ele diz que haviam 4 deuses entre esses primordiais que tinham um poder esmagador, aqueles que eram em teoria os mais fortes entre todos, e que basicamente esses 4 eram os líderes dos deuses primordiais, também conhecidos como os 4 pilares primordiais. E esses 4 deuses primordiais mais poderosos entre todos eram o gigante original Ymir, que na mitologia nórdica é também o criador de tudo. O segundo deles era o imperador demônio chamado Satanás. Sim, o Satã que está em Beelzebub é confirmado um desses deuses primordiais mais fortes. O terceiro deles é o Senhor do Caos, que também se chama Caos. E o quarto e último deles, servindo também como um líder para eles, é o nomeado Deus Criador, que é o Odin. A Go fica cada vez mais confusa com a história de Siegfried, se perguntando quem são todos esses deuses que ele tá dizendo e por que Odin tá no meio disso tudo. Mas Sig continua dizendo que esses 4 deuses primordiais em algum momento tomaram
tomaram uma atitude. Sig fala que esses 4 pilares dos primordiais notaram uma coisa: além dos 88 deuses originais primordiais, estava começando a existir muito mais deuses, mas todos esses deuses eram incompletos em suas visões, e esses deuses incompletos na visão deles se tornaram desnecessários, e junto disso uma ordem foi dada por Odin, que consequentemente todos os outros 3 pilares aceitaram, a ordem da matança de todos esses deuses desnecessários, os deuses que nasceram posterior aos primordiais. Mas uma coisa inesperada aconteceu de repente nessa situação: de todos os 88 deuses primordiais, apenas 7 deles apoiaram a decisão de Odin e dos outros 3, e todos os outros 77 deuses que sobraram escolheram defender os outros deuses que iriam ser mortos, assim iniciando a guerra de deuses primordiais contra deuses primordiais. E é dito que esse evento foi nomeado de o primeiro Ragnarok, também chamado de Crepúsculo dos Deuses. Os 77 deuses se uniram, mas mesmo assim eram derrotados pelos 4 pilares um após o outro, e depois de uma longa batalha eles entenderam que derrotar esses 4 pilares primordiais era totalmente impossível. Mas como um último recurso, os deuses primordiais sobreviventes atraíram os 4 pilares primordiais para o nomeado Hermos do Mundo, bem nos confins do mundo, e nesse momento eles usaram a técnica chamada Tecido de Selamento Divino Gleipnir. Já que não poderiam ser derrotados, os 4 mais fortes primordiais foram selados nessa poderosa habilidade. Após isso, os deuses pilares haviam sido finalmente selados para o bem de todos, mas é dito que essa técnica de selamento fez com que muitos desses deuses perdessem o seu corpo e também sua energia vital, e muitos já haviam sido mortos pelos pilares já durante a luta, fazendo um paralelo com aquela história de que deuses primordiais estavam perdendo seus corpos. Na verdade, o motivo era esse: para selar os 4 pilares, eles gastaram muita força vital e acabaram se desintegrando. A Gol começa a fazer várias perguntas sobre esses deuses, perguntas sobre o fator da autodestruição deles. Ela fala sobre os governantes dos 3 mundos de hoje, sendo eles o inferno, o céu e a terra, e se pergunta se tudo isso foi originado desses primordiais, como Sig tá falando. Mas Siegfried fala que mesmo depois disso tudo ainda existia um grande problema. Ele diz que durante o selamento, Odin entendeu que eles não iriam conseguir escapar daquilo de forma normal, então ele optou por um plano de backup. Todos os 4 pilares lançaram suas divindades para fora do selamento dos deuses. Eles dizem que isso os manterá vivos mesmo nesse selamento onde estão, e suas divindades acabaram possuindo e amaldiçoando 4 itens, e esses 4 itens foram nomeados de os 4 tesouros da calamidade. Agora, para que a gente consiga entender a importância desses tesouros da calamidade, vamos para uma outra história, uma história que vai mostrar um deus sem nome e desconhecido vagando em uma geada em busca de uma espada. Esse deus aparentemente estava em busca dessa espada que ele obteve conhecimento, e ao subir uma grande montanha ele foi capaz de encontrá-la, uma espada sagrada com um ornamento divino. Essa espada abriga uma runa consigo, uma runa nórdica que vimos ser parte do nome de Odin lá durante o confronto de Beelzebub e Odin, onde ele revela que encontrou informações sobre seu plano. Aparentemente esse deus era um deus medíocre e cansado de ser desse jeito. Ele encontrou o livro de Gornir e começou a buscar esse tesouro da calamidade, a antiga espada que o deus criador Odin usou na luta contra os primordiais, e a princípio ele pensou que aquilo o faria um deus superior, mas quando ele agarra o cabo dessa espada, uma energia extremamente densa começa a exalar dela em uma onda gigantesca. Sua mão gruda nessa espada e esse poder começa a entrelaçar neste deus. O poder de Odin flui para dentro desse deus e começa a passear por todo o seu corpo em energia. Essa energia flui até chegar no seu olho esquerdo, o qual começa a inchar e sangrar agressivamente, e esse deus, mesmo com o olho totalmente sangrando, veias totalmente marcadas e um corpo totalmente deformado, conseguiu tirar a espada dessa pedra onde ela ficava cravada, tomando a posse da antiga espada de Odin. E é finalmente revelado o que esses tesouros fazem e por que eles são tão perigosos. Quem possui esses tesouros terá o seu corpo tomado pelo deus primordial, ao qual o poder está selado. Esse homem pegou a espada de Odin e a essência de Odin possuiu totalmente seu corpo, virando o Odin que a gente conhece hoje em dia. Então dá pra entender que esse nem mesmo é o Odin real, mas sim uma cópia que aparentemente tem o objetivo de reviver os pilares primordiais. E também dá pra entender que esse Odin falso não tem toda a força do Odin verdadeiro, o que torna Odin cada vez mais assustador na obra de tão forte. Isso também foi a mesma coisa que aconteceu com Beelzebub. O deus primordial Satã reside no corpo do Beelzebub, mas não consegue controlar ele totalmente e muito menos tomar o seu corpo, apenas em situações bem específicas. Isso pode acontecer porque o Beelzebub em si foi feito pela junção de 2 entidades e talvez isso torne ele bem mais resistente a essa possessão, mas dá pra ver que o Satã verdadeiro é um ser extremamente cruel e mortal, e com isso o capítulo aparentemente termina, mas não antes da maior revelação, e isso é mostrado na prévia do próximo capítulo, que diz exatamente isso. Com a reta final, a 11ª rodada do Ragnarok, Simo Häyhra vs Loki começa. Exatamente, a próxima rodada será Simo contra Loki confirmado, e eu obviamente sou totalmente time Simo e eu espero que vocês sejam sãos e estejam comigo nessa, porque não tem como os caras
torcer pra esse Loki, cara, tá maluco. Gurizada, eu tenho certeza que eu vou achar esse capítulo sensacional quando sair traduzido e bonitinho pra nós. Lembrando que o que eu falo em todo vídeo de spoiler quando eu faço, isso são apenas spoilers que eu traduzi com a ajuda de outras pessoas. Algumas coisas podem e vão estar diferentes na versão traduzida. Então, quando sair o vídeo do capítulo completo, é importante que vocês vejam para que vocês entendam tudo o que aconteceu. Então, aguardo vocês no vídeo do capítulo completo. Eu tô realmente empolgado e adorando toda essa trama que tá sendo construída. Eu já disse várias vezes que Shumatsu poderia ser muito rico em conteúdo se fosse mais explorado, e isso tá finalmente acontecendo, e isso já me empolga demais. Outra coisa interessante foi que entendemos muito agora várias coisas que foram passadas há bastante tempo na história. Muitas dúvidas sobre Beelzebub, Odin e também várias outras coisas foram respondidas, e isso é bem interessante. Shumatsu já tá entregando tanta coisa que tá entregando mais que Jujutsu, por exemplo. Brincando, brincadeira. Mas uma coisa que eu não gostei foi o anúncio da próxima rodada. Não exatamente o anúncio ou os participantes. Eu não gostei é do jeito que foi feito esse anúncio. Sério mesmo que os caras acharam bom anunciar isso em uma nota de editor? Seria tão mais legal se eles mostrassem isso no próximo capítulo de surpresa. A surpresa seria tão melhor e muito mais empolgante. Mas enfim, não adianta muito reclamar agora que a merda já tá feita, né? Pra mim os caras ficaram malucos. É a única explicação sensata que existe pra isso. Mas aí, meus manos, eu gostaria de saber o que vocês acharam dos spoilers e o que vocês acharam também do vídeo. Comenta se vocês esperavam essa dupla de lutadores e pra quem vocês estão torcendo, se é pro Simo ou se é pro Loki. E comenta também toda essa parada de história de Primordiais e de Odin e tudo mais. Mas enfim, meus manos, o vídeo vai terminando por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu tô extremamente ansioso pro lançamento traduzido e bonitinho desse capítulo. E eu espero ver vocês aqui no vídeo do capítulo completo também. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo, meus manos. Beijão!